Boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Lembram de um papo comigo? Pois é, nós hoje estamos retomando um papo comigo. E eu quero, assim, convidar uma pessoa, outra, para nos falar sobre o seu trabalho. E hoje eu vou convidar a Carla Fontes. Ó, a Carla já entrou. Oi, Rosália. Carla Fontes é terapeuta, é do nosso espaço. Bom, vamos deixar que a Carla fale, né? Deixa eu chamar a Carla. Ela já vai entrar daqui a pouquinho. Olá! Ah, Agora eu tô te ouvindo. tá. É porque eu vi você disse sem som. Pra mim tava sem som, mas agora eu já te ouço. Ah, tudo bem. Pois é, Tudo bem. Carla. Então, hoje nós vamos Hum. ter um papo comigo, né? Ah, saudade, Heloísa já Sério. tá aí dizendo que tá com saudade. Um papo sério, um papo gostoso, um papo comigo, tá bom? Então, fala um pouquinho de você, para que as Tá pessoas te bom. conheçam. Bem, olá, boa tarde. Eu sou Carla Fontes, sou terapeuta integrativa, coach e numeróloga. Eu hoje resido no Rio Grande do Sul, em Canela. Moro bem pertinho da Heloísa, que apareceu aí, está aqui É. nos assistindo. É, E eu atendo presencial, principalmente com auriculoterapia, reiki, florais de Bach. E hoje atendendo online também, né? Desde o ano passado, quando começamos esse momento de reforçar o atendimento online. Então eu venho fazendo vários atendimentos online, o que me permite ir além das fronteiras, né? Então eu estou aqui no Rio Grande do Sul e eu atendo pessoas do Brasil, do mundo todo. E então, para mim, facilita bastante. E atualmente, inclusive, eu estou atendendo pessoas dentro do processo do coaching, pessoas que estão em São Paulo, no Rio de Janeiro e aqui no Sul. Que ótimo, muito bom. É, nem tudo foi ruim, né? Eu, por Tá sendo. exemplo, eu, por Ah, exemplo, já setentei, né? Tô com 70 e tive que aprender um bocado de coisa de internet aí que eu não sabia. Mas isso é muito bom, né? Mas, ô Carla, eu vi lá no Instagram que algumas pessoas não sabem muito bem o que é práticas integrativas. Explica aí pra gente. explico. Como a gente estava falando, né, antes até, as práticas integrativas, elas também são as conhecidas como terapias, e a gente pode falar, antes se usava muito, né, o termo terapias holísticas, terapias alternativas, Alternativas. Quando eu mas me tornei terapeuta, era terapia alternativa, né? e por que a gente está trazendo um pouco essa mudança de nome, né? Práticas integrativas, terapias integrativas. Porque quando a gente fala em alternativa, pode parecer que a gente tem uma proposta de ser a medicina tradicional ou a terapia integrativa. E não é isso, é Isso. E exatamente ao não é isso. contrário. Ela vai integrar, tanto que hoje ela pode ser conhecida como práticas integrativas e complementares, porque é justamente no sentido de complementar o acompanhamento médico, ser paralelo a todo qualquer tratamento medicamentoso que a pessoa venha a necessitar fazer. E então as práticas integrativas hoje elas são reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde. Eu trouxe até uma aspas que eu gosto muito, que diz assim: saúde não é apenas a ausência de doença, ela corresponde ao bem-estar biopsíquico e social. Eu acho assim, muito rico quando a gente fala da saúde como algo que vai além da doença, e sim do nosso cuidado, do autocuidado, do bem-estar, esse equilíbrio que a gente procura, né? E as práticas integrativas, elas vêm com essa intenção de promover esse equilíbrio. Então, quando eu falo práticas integrativas, no meu caso, como terapeuta, eu falo do reiki, eu falo dos florais de Bach, um cachorrinho danadinho aqui. Não faz mal.
Ele Não resolveu faz mal, cumprimentar não. o vizinho. Casa que tem cachorrinho é isso, acontece na live de todo mundo. Bem, parou, já passou. Se nós E aí, estivéssemos no presencial, ele também ia latir, não é? ia. Então, fala, não faz mal. Vem, pronto. E aí, as práticas integrativas, no meu caso, né, como eu estava falando, elas são conhecidas, é o Reiki, a terapia floral, Reiki, a terapia, a auriculoterapia, mas também, e aí que eu não sou terapeuta dessas outras, né? Mas a fitoterapia, a meditação, a yoga, a acupuntura tradicional, com aquela coisa agulhas, eu A trabalho yoga, com a yoga yoga também também. é considerada prática integrativa? Olha, não A sabia. musicoterapia, a Chantala, que é a Sim, massagem com os bebês, é poderia. hoje reconhecida como uma prática integrativa. Dança circular, biodança, eu anotei algumas aqui. Reflexoterapia, Sim. arte Naturalmente, terapia. naturalmente a podologia também, que é a reflexologia dos pés. Sim, sim. A quiropraxia também. Então, hoje a gente tem uma gama. E a gente falou de OMS, né? A OMS, ela já tem as práticas integrativas como reconhecidas. E no nosso país, elas já são também parte do nosso Sistema Único de Saúde. Nós temos a Política Nacional de Práticas Integrativas, e dentro dessa Política Nacional de Práticas Integrativas, tem essas terapias todas elencadas como aceitas e, em algumas, elas fazem parte do SUS, no nosso Sistema Único de Saúde. Então, algumas cidades, infelizmente não é no Brasil inteiro ainda, mas em algumas cidades no nosso país, a gente já encontra reiki, a gente já encontra dança circular, meditação, como prática prática gratuita pelo SUS, com respaldo do Sim. Muitos hospitais, você mesmo, né, antes da SUS. pandemia, você fazia esse tipo de trabalho. Muitos Sim. hospitais aceitam, né? Reikianos. Você participava daquele, como é que era o nome mesmo? Luzes da Reiki da Praça. Praça, é isso? Luzes da Praça. Luzes da Praça, isso. O Luzes da Praça é um projeto muito bonito que quando eu cheguei aqui foi assim o que me abriu as portas para me aprofundar, para conhecer ainda mais pessoas na cidade. Então, Sim, eles toda semana se reunia para ir ao Hospital de Canela, o hospital público de Canela, que é chamado Hospital de Caridade de Canela, para fazer reiki para aplicar reiki nos enfermos e nos acompanhantes, também na equipe médica. E aí a gente aproveitava, pedia permissão para entrar na cozinha, para aplicar nos alimentos, na água, na parte da farmácia, quando a gente podia, a gente aplicava também. Então, é muito interessante essa parceria. E o Luzes da Praça, ele tem essa proposta de levar o reiki, difundir o reiki para todas as pessoas, tanto para os reikianos, quanto para quem quer receber, quem quer estar ali só para receber o reiki, né? fantástico isso, né? E qualquer dia, se Deus quiser, vocês vão continuar pondo luzes na praça, Ah, com certeza, assim esperamos, porque né? faz falta, ficou uma lacuna, sabe? É, É como se tivesse ficado um pedacinho, assim, mas é muito bom. E a gente continua, claro, né? À distância, à que é possível, distância, né, assim. anos, a gente faz o envio do reiki à distância para o hospital e para todos os Sim. enfermos, então a Para gente atender as continua pessoas fazendo. da mesma forma, né? Sim, sim, sim. O presencial, ele parece que a gente vivencia mais, né? É. Mas a distância é tão efetiva quanto e a gente segue fazendo. E nós, como reikianos, temos muitos relatos, né? Que comprovam que o reiki à distância também faz o seu efeito. Sim, eu inclusive tenho atendido semana retrasada, semana passada também. Eu fiz um atendimento e aí a gente faz uma conversa, né? Uma escuta que eu chamo de escuta ativa, porque é o momento que eu estou ali com o consulente. E aí eu fiz uma indicação de florais de bar para essa pessoa, então a gente usou aí a prática, a terapia dos florais.
e depois a gente reservou um momentinho para o envio do reiki. Foi muito bom. E é interessante como no final, eu mando uma mensagem para a pessoa quando eu finalizo, e aí a pessoa ou me liga ou me responde dizendo que, eu acabei dormindo, foi bom demais. Nossa, parece que você estava aqui do meu lado. Então é muito gostoso Olha, eu olha a ouvir isso. energia reiki, né? Pois É, é, Carla. Eu queria te perguntar isso. Você é coach, hum, terapeuta floral, sim, né? Auriculoterapeuta sim. e numeróloga. E aí, como é que você junta? Você consegue juntar essas atividades num só atendimento ou uma coisa é distanciada da outra? Depende mais do consulente do que de mim. Ah, Hoje, sim, hoje eu sou, né, coach, terapeuta, numeróloga. Então, ah, as últimas pessoas que eu estou atendendo, né, hoje eu tenho atendido um grande número de mulheres que eu comecei fazendo o mapa de numerologia como um grande diagnóstico, como uma grande ferramenta, um instrumento de autoconhecimento. Então, a gente começa o nosso processo a partir do mapa de numerologia. E aí, depois, eu trago ferramentas, técnicas, toda a metodologia do coaching, da programação neurolinguística, da inteligência emocional, da psicologia positiva, para fazer todo um acompanhamento, buscando, né, contribuir para a clareza, contribuir para recalcular a rota. Muitas vezes a gente está precisando aí de um coach. Um coach é aquele que vai junto, sabe? Eu te dou as ferramentas para te contribuir com o desenvolvimento, contribuir para que você encontre o seu caminho. Então, te guiar mesmo naquilo que você deseja. É sair de onde você está para você chegar onde você quer, da melhor forma e no melhor tempo que você puder. Então, a intenção é essa. E aí, hoje, eu faço isso, dependendo da pessoa, se ela quiser, a gente começa com mapa de numerologia, e aí a gente continua dentro do processo do coaching, de outras técnicas e ferramentas. E aí, durante esse processo, eu posso fazer uma indicação de florais de Bach também, porque afinal a gente percebe o quanto os florais trazem, ajudam, contribuem nesse equilíbrio, né? O Dr. Bach, ele sempre, durante todo o seu trabalho, tudo que ele deixou como seu legado, reforça a importância da gente cuidar do emocional para equilibrar a isso. nossa vida, né? Até mesmo o físico, né? Porque os florais não são específicos para físico. Mas nós sabemos que todo problema físico tem uma causa emocional, Sim. né? Então, muitas vezes, há uma dor de cabeça. Aquela dor de cabeça, às vezes, não é só física. Você não bateu com a cabeça, né? Então, a gente vai lá buscar da onde saiu essa dor de cabeça, não é isso? Eu costumo Agora, pensar muito também na dor do estômago, né? No o estômago, que a gente estômago, tem muita coisa. né? O plexo, né? Complexo, é. É, um aperto no peito, Tem um uma pessoa aperto no peito, um aperto no peito nem sempre é um problema para o cardiologista. Pois é, nossa, aliás, hoje em dia a gente percebe, e a ciência já traz muitas explicações com relação a apertos no peito, né? A gente vê o quanto as síndrome do pânico, o próprio crises de ansiedade, elas começam muitas vezes com apertos no peito, com aquela sensação de palpitação, e não é Isso, necessariamente um não é? cardiologista. Claro que deu esses sintomas, vamos para o cardiologista. A gente Lógico. procura, e aí Mas tem toda uma nós mesmos, consideração. eu digo nós porque eu também sou terapeuta Sim, floral e tal. Mas nós mesmos, como terapeutas, nós mesmos indicamos que procure a medicina tradicional. não, sem Né? dúvida, sem Por dúvida. isso é que é integrativa, porque a gente vai trabalhando junto. É, Não é? é. Agora, Carla, olha só, você disse assim, agora fugindo um pouquinho do nosso assunto, Uhum. você disse assim, tem uma pessoa perguntando, eu não estou conseguindo ver ninguém colocar comentário. Não tá aparecendo para Não, você? eu não. Alguma Tá. coisa eu não fiz direito aqui, que eu não estou vendo comentário. Então, vê Então aí, dá uma olhadinha se tem eu vou alguma cuidando coisa. um pouco mais, pode deixar. É, Boa tarde, tem muita gente dizendo boa tarde.
O SUS realmente é maravilhoso, é verdade, eu concordo, Luciano. O Luciano Rodrigues falou, o SUS é realmente maravilhoso. Haja vista Oi, aí as nossas Luciana. vacinas, né? Que Em gostoso que o servi- Luciano está aí. tá sim, tá com a gente. Ele disse, em serviços de saúde mental são permitidas práticas integrativas. É verdade, Luciano, é verdade. Inclusive, a gente percebe o quanto contribui. É, o meu sogro, uma época, ele tinha umas crises, ele precisava ficar acamado e tal. E quando eu ia lá e podia aplicar o reiki nele, quando a gente conseguia, né, ajustar os horários e o tempo, e aquele era um bom momento, era incrível o quanto aquilo promovia um relaxamento, uma tranquilidade e até qualidade no sono. A minha sogra sempre falava, depois que você faz, ela falava que eu fazia aquele negócio, depois que você faz esse Aquele negócio negócio. nele, ele fica muito bem e como ele reage bem. Então, realmente, assim, a gente percebe que para a saúde mental é muito interessante. De fato, é muito integrativo, né? A gente consegue integrar muito bem, enriquecer muito, né? A Aninha É. também entrou. Oi. A Janine falou, lindo trabalho, que merece continuar, já que o reiki vai onde precisa. É verdade, Janine. O Gabriel também, Gabriel Tiepo, que está aqui, Ah, ele é? Oi, também Gabriel. lembra, você conhece ele. Ele faz parte do nosso Claro. grupo junto comigo, é nosso colega também de escola, de estudo. Aí, bicho na rua não falou, perguntou o que que é exatamente o coaching. Vamos ver. A Nilda Sim. deu boa tarde. Tá. Então, te respondendo, eu já perguntei, tá? Então, coaching é uma metodologia que surgiu nos Estados Unidos. Hoje a gente também tem muitos estudos a partir da Europa, de grandes universidades na Europa. E qual é a intenção? É contribuir com o desenvolvimento das pessoas. Então, eu uso muito o termo desenvolvimento pessoal, no sentido de fazer com que a pessoa se observe e siga aqueles passos que ela precisa. São técnicas e ferramentas que promovem o autoconhecimento, então estimula que a pessoa busque se conhecer ainda mais, se questionar para encontrar clareza e encontrar os caminhos daquilo, da vida dela. Então, Sim. muitas vezes, vou te trazer um caso, tá? Um caso que eu atendi. Hoje eu tenho atendido mais mulheres, eu atendo hoje atualmente uma criança também, um menino, que é um trabalho também muito bonito de controle das emoções, de observação da escola, porque as crianças estão apresentando muitas dificuldades de É. concentração, de aceitação também, de estar online o tempo todo, porque tudo se tornou online. Então, tem É. sido um trabalho muito bonito. Mas o que eu vou trazer, o caso que eu vou trazer agora, que para mim é um dos casos assim, muito, muito bonitos que eu trabalhei, foi uma mulher que já está, os filhos nasceram e ela parou de trabalhar para cuidar dos filhos. Então, ela se dedicou à criação dos filhos. Os filhos cresceram, foram para a faculdade, um saiu de casa, a outra passava o dia todo no trabalho, depois ia para a faculdade. O E marido foi o ninho ficou vazio. O ninho ficou vazio, o marido foi morar mais na casa que eles tinham na praia do que ficar na casa onde eles moravam. Ela se viu sozinha, sem saber o que fazer, porque afinal ela se dedicou tantos anos nos filhos, e naturalmente os filhos estavam seguindo a vida deles. E aí ela falou: e agora? Quem era a companhia dela? A cerveja. Então ela começou a apresentar algumas questões de saúde e ela teve também um quadro depressivo. Então, paralelo ao acompanhamento que ela fazia para trabalhar, para cuidar desse quadro depressivo com psicóloga, ela teve um tempo que ela também fez tratamento com psiquiatra, ela veio conversar comigo. Então, o que nós fizemos? Né? Fizemos um trabalho de identificação dela, o que ela gosta. Então, resgatamos aí, antes dela ter os filhos, o que ela fazia, com o que ela trabalhava. E aí, depois disso, quais são, o que ela identifica como as forças que ela tem, por exemplo, tá? Eu estou te trazendo aqui uma das Sim. ferramentas que eu costumo usar, que é uma ferramenta muito simples e muito difundida, ela é muito usada também no meio corporativo, que é a SWOT, né? Que fala de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Então, a partir disso, a pessoa começa a perceber e identificar, no caso dela, desse caso que eu estou contando, Sim. como que ela
o que que ela gosta. Porque chegou um momento que ela gostava das coisas que os filhos gostavam. Ela estava tranquila quando estava todo mundo ali junto e quando ela estava com o marido. Quando o marido começou a ficar mais na casa de praia, os filhos saíram e agora? Quem sou eu? O que que eu gosto? Então, esse processo de autoconhecimento, no sentido da palavra, ele foi sendo feito, e aí ela identificou o quanto para ela a área da saúde, esse olhar como cuidadora era muito real. Então, ela Sim. começou a buscar trabalhos que fossem trazer aí também um retorno financeiro, porque ela estava precisando de dinheiro, e que não fosse algo de longo prazo, porque ela não tinha tempo e não tinha dinheiro para investir muito em educação, vamos dizer assim, numa faculdade. E aí ela fez um curso de cuidadora. Foi em De 2017, idosos? de De idosos, idosos? com foco nos idosos. E ela vem se especializando cada vez mais. Então, desde 2017, ela terminou o curso e ela começou a atuar. Então, ela é hoje uma referência na região onde ela mora de cuidados de saúde, cuidados da saúde dos idosos. E ela cada vez mais vem percebendo o quanto isso faz parte da vida dela. Então, assim, eu Ela deu um novo iniciei, sentido à vida, né? sim. E foi assim, e isso colaborou muito para a família, porque aí Sim. ela percebeu o que, que ela gostava, ela começou a trabalhar, logo dentro aí do. Normalmente, eu faço 10, 12 sessões nessa primeira etapa. Depois a gente pode continuar e aí seguindo um novo processo, né? Mas nesse tempo que a gente começou aí, ela fez o curso, ela passou por esse processo do autoconhecimento, passou pelo processo de tomada de decisão, fez o curso, terminou o curso e começou a trabalhar. E ela, desde 2017, vem trabalhando com isso. Então, A família deve ter ficado muito feliz, porque ela parou de ficar se lamentando, parou de ser a coitada, parou de se sentir abandonada, parou naturalmente de ficar com exigências com eles, a não é? cerveja deixou de ser a melhor A companhia, cerveja, isso. não deixou de existir na vida dela porque, ok, mas ela não deixou de ser assídua como estava antes, sabe? Sim. Então, foi dado um novo olhar para ela. O processo do coaching é isso. A intenção do trabalho do coaching é essa. É contribuir com esse caminhar, essa clareza que as pessoas, em geral, a gente chega um momento, não é todo mundo, claro, tá? Mas tem algumas pessoas que chegam um momento que fala, caramba, eu não sei para que lado ir, eu não estou satisfeito onde eu estou. Processos de transição de carreira é muito interessante fazer trabalho com coach, É. porque o coach vai te ajudar nessa clareza. Às vezes você está repetindo padrões que você não percebe que aqueles padrões são, né, Norma? É. E A aí Carla está falando não é norma, posso falar um tá, pouquinho? você A Carla sabe, está falando, a Carla tá falando não é norma, porque o espaço existe há 20 anos, né? O espaço Lena Luz, ele existia no Rio, e no Rio nós tínhamos uma afluência muito grande de pessoas, palestra toda semana, muitos cursos, muitos alunos e tal. E de repente resolvemos vir morar em Saquarema. E aí, quando viemos morar em Saquarema, eu reabri o espaço e ele estava indo. Mas uns 3 ou 4 anos depois, eu comecei a achar que as coisas em Saquarema não aconteciam. Aliás, tem um monte de gente aqui com essa cabeça, aqui que eu digo em Saquarema, uhum. né? Que as coisas não aconteciam. E o espaço ficou assim, uns 2 anos parado, sem movimento. E aquilo começou a me incomodar, começou a me dar uma tristeza, porque o espaço eu adoro, todo mundo que me conhece, vocês sabem o quanto eu gosto desse funcionamento do espaço, né? Adoro dar aula, adoro palestra, adoro falar, adoro estar com as pessoas. Agora, a gente deu uma paradinha, mas a gente está, nós temos um grupo do WhatsApp lá, que é ativo. Rogério Nunes, todo dia é o primeiro a dar bom dia, e a Rosemary também, enfim. Mas eu achei que o espaço estava parado, ficou uns 2 anos parado. E um dia a Carla me perguntou, o que está
acontecendo com o espaço? Eu não vejo mais você falar do espaço. Eu falei, não sei, em Saquarema não acontece. Aí, de repente, eu falei, Carla, será que você podia me ajudar? Porque em Saquarema não acontece. Gente, eu não tinha que mudar de Saquarema para o espaço acontecer, quem tinha que mudar era eu. Olha, a Carla estava grávida, bem pertinho de ter o neném, e ela falou para mim, olha, eu gosto de fazer umas 12 sessões, mas não vai dar tempo. Nós fizemos umas 8 só, né, Carla? Foram 8. Mas olha o espaço. Fez uma diferença, mas fez uma diferença enorme. E agora, mesmo nessa época que nós não estamos no presencial, que nós estamos online, o espaço está acontecendo. Claro que eu agradeço muito as pessoas que participam do espaço. Sem dúvida. Né? Porque sem eles não existiria espaço. Mas eu não fico mais achando que, porque aqui, porque em Saquarema, não era Saquarema, era eu. Então o coach me ajudou muito nesse aspecto. Então eu acho que o coach, ele pode ser usado para autoafirmação, eu não sei se foi uma questão de autoafirmação naquela época, mas mesmo quem tem a sua empresa, que a coisa não, parece que não caminha, né? Outra coisa, quem tem dificuldade com dinheiro, não é? Foi outra coisa que a Carla me ajudou. Quem tem dificuldade com dinheiro, quem não sabe cobrar, tudo isso o coach ajuda. Pelo menos a mim, ajudou muito. Ajudou. É verdade. Não é à toa que eu convidei a Carla aqui. Eu não vou convidar, vocês podem ter certeza. Eu acho muito legal esse papo comigo, mas eu não vou convidar qualquer um para o papo comigo. Eu só vou convidar quem eu tenho certeza que faz um bom trabalho. Não é? Mas fala outra coisa. Tem alguma pergunta aí que você quer responder? Quem fez essa pergunta, que é bicho na rua não, é a Vera, de Saquarema. Sim, Vera faz um trabalho muito bonito. Com os cachorros. A Vera faz um trabalho muito bonito com animaizinhos de rua. Muito bonito o trabalho dela. Bonito mesmo. Mas vamos lá. Qual a pergunta, então, que ela fez? A Bia Bustamante também está aqui, dando boa tarde para a gente. A Otília Leia também, minha tia. Marcinha também. Beatriz também. A Marcinha 40P falou, boa tarde, senhora Norma. Boa tarde. A Marcinha é aqui de Saquarema. Márcia, dá licença, eu vou falar. Marcinha é aqui de Saquarema. Márcia faz uns pães sem glúten maravilhosos. E eu não como glúten, né? Então eu ligo para a Márcia e falo, Márcia, meu pão está acabando. Aí vem ela aqui com aqueles pãezinhos deliciosos. A Márcia é a Marcinha do pão sem glúten. A Vera está perguntando qual é a formação para o coaching. Vera, hoje tem algumas escolas de coaching no Brasil, tá? Eu fui formada pela Sociedade Brasileira de Coaching, fiz também uma outra formação com o Diogo Hudson, que é a Escola de Heróis, e ano passado, já aproveitando esse movimento do online, né, eu fiz uma outra formação com o Bruno Giuliani. Então, hoje tem algumas escolas de coaching que são referências aqui no Brasil. Tem a Paula Abreu também, que é uma coach muito conhecida. Ela passou agora, esse final de semana, teve a certificação dela. Se você tiver interesse, quiser conhecer mais, depois você pode me mandar uma mensagem que eu te mando esse nome dessas escolas por escrito, tá? E aí você pode buscar um pouco mais se você quiser conhecer. Mas é um processo muito interessante. Não só para você se formar coach profissionalmente, mas também para ser coach de você mesmo. É muito bom, é muito bom. A Otília falou que relato bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse que, na maioria das vezes, você começa com um mapa de numerologia. Sim. Mas as pessoas procuram sempre por aí? O caminho é sempre esse? Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu diria até que isso veio de um tempo para cá. Vem, assim, de um ano para cá,
que eu tenho feito o mapa de numerologia como parte do processo do coaching e não é sempre, tá? Tanto que essa moça que eu contei a história dela, que ela começou a trabalhar como cuidadora, eu nunca fiz nenhum mapa de numerologia dela, até hoje. Até hoje eu nunca fiz. Então, não é. Da Norma eu também nunca fiz, não. Ela com certeza tem o mapa dela. Mas, não, não faz parte, não é obrigatório. É uma possibilidade, é um instrumento de autoconhecimento que ajuda muito nesse processo como um grande diagnóstico, mas não é obrigatório, não. Não. Eu vou iniciar um processo novo essa semana com uma outra moça, e ela, também mulher, a gente não vai começar com mapa, não. A gente vai começar, na verdade, conversando um pouquinho sobre crenças, sobre padrões. Ela terminou uma faculdade tem pouco tempo, não está conseguindo trabalho, e a gente vai começar nesse foco. Por que você não está conseguindo o trabalho? Não está conseguindo realmente porque não tem trabalho, porque está difícil, porque o cenário, ou porque você colocou a barreira de que você já tem 35 anos, já tem não, porque você tem 35 anos e porque você tem 35 anos é mais difícil se inserir no mercado de trabalho na área que você está. Então é nessa pegada que a gente vai começar. E não tem mapa de numerologia. No caso dela. Eu ontem fiz uma leitura de tarô para uma moça que está com esse problema também. Porque a menina tem cursos de pós-graduação e tal, mas com muita dificuldade de conseguir um trabalho. Eu perguntei, mas você manda currículo? Mando, mas não sei. Então, eu posso indicar o teu trabalho de coach para ela também, né? Pode, porque esse processo de reconhecimento de carreira, de quebra de padrões, sabe? De identificação daquilo que está limitando algumas coisas a acontecerem, é interessante fazer. E aí a gente pode até fazer em menos tempo, não precisa ser todo o tempo do coaching, vai depender, sim, todo o tempo que normalmente eu faço, vai depender muito da pessoa. Muito, muito. Eu terminei ontem um ciclo foram no final até 13 sessões e a gente vai continuar. Então, assim, não necessariamente são 10, 12, pode ir muito além. Porque é um trabalho, o coach é uma palavra em inglês que traduzida para o português é como se fosse o técnico. É o técnico de basquete, o técnico do futebol, é o técnico que te conduz. É a pessoa que vai estar ali junto com você te conduzindo, falando, vamos lá, o que você tem que fazer, qual é o caminho que você quer seguir. E observando e trazendo pontos para fortalecer. Muitos atletas têm coaches e eles trabalham muito forte com esse processo do coaching. Para alta performance, sabe? É muito forte. Teve até uma judoca, eu esqueci o nome dela, uma judoca que trouxe o nome da coach que atendia ela, e aí ela se tornou muito conhecida, porque realmente é muito interessante esse trabalho associado também com atletas. Quer dizer, então, de repente, é você que integra essas atividades. Sim. Não é que elas quer dizer, não estou falando das práticas integrativas, não. Eu estou falando da tua atividade, a maneira como você trabalha. Você quem faz essa integração. Uma pessoa pode te procurar simplesmente para uma consulta de floral e você acabar fazendo um mapa, acabar fazendo um trabalho de coach. É assim? Não importa por onde comece. Não, eu fiz um mapa há algum tempo, foi em novembro do ano passado. Eu fiz um mapa, entreguei o mapa e normalmente eu faço uma sessão de devolutivo, uma conversa para falar sobre o mapa. E aí, nessa conversa, a moça me perguntou, mas o que você faz? Aí eu fui e contei para ela. E ela falou, eu quero fazer esse negócio aí também, porque eu estou precisando disso, minha vida está dando uma reviravolta, eu preciso de um apoio. E aí estão me seguindo até hoje. Então pode sim. E ao mesmo tempo também pode fazer só o reiki. E aí, claro, a gente associa também, por exemplo, num atendimento de reiki, a gente pode fazer o uso dos cristais, da cromoterapia, como todo um trabalho integrado
para promover, para contribuir com o equilíbrio, com a saúde, com o bem-estar daquela pessoa. Porque essa é a proposta, voltando, né, para as nossas práticas integrativas, essa é a proposta das práticas integrativas. É contribuir com esse autocuidado, é fortalecer o indivíduo no autoconhecimento, na observação da sua saúde. Associado a isso, óbvio, tem as questões da alimentação, do exercício físico, mas o terapeuta, ele vem com essa proposta de contribuir para promover o equilíbrio dessa pessoa, promover a saúde, o bem-estar, a qualidade de vida. Não necessariamente é uma pessoa que já tem uma doença instalada. Ela pode vir procurar um terapeuta, ela pode ter uma conversa com um terapeuta, um atendimento, porque ela está precisando só de um momento dela, um momento de silêncio, um momento de equilíbrio, um momento de, assim, de parar para tomadas de decisão, sabe? É isso, né? Você concorda, Norma? Concordo. Eu concordo, porque quem está doente vai buscar o médico primeiro. Sim, sim. E pode procurar a gente depois também. A gente vai junto. Sim, mas nós vamos cuidar mais do equilíbrio emocional. Sem Né? dúvida. Nós vamos cuidar bem mais do emocional do que do físico. O físico acaba sendo atingido pelo emocional. Né? Pois é. Então, é dessa forma que as práticas integrativas são importantes na vida diária? É dessa forma. Se a pessoa é reikiana, também vale aí a autoaplicação de reiki, né? O reiki, ele é muito, tanto para si quanto para os outros, ele é muito importante, ele é muito bom, ele contribui muito para o nosso equilíbrio. Então, um reikiano que consegue manter essa autoaplicação de forma assídua é incrível, ele se fortalece muito. Então, é uma forma de se manter, né, na vida diária, fazer a diferença na vida diária. A meditação também. Hoje, a neurociência, eu tenho lido vários livros, tenho buscado muito esse conhecimento a partir da meditação. Como, se a gente parar para pensar, é muito antigo. Se a gente for buscar aí nas literaturas e nas histórias, a gente ouve falar de pessoas meditando, principalmente no Oriente, né, há muitos e muitos anos. E hoje a meditação ela vem sendo amplamente difundida como um grande benefício de equilíbrio, de bem-estar, de autoconhecimento também, qualidade do sono. Quantas pessoas estão começando a meditar e percebendo o quanto isso está interferindo no próprio sono. Quando você se silencia. E eu falo aquela meditação linda que a gente vê assim, lá no topo da montanha, meditando. Não, eu falo a meditação consciente mesmo. Tem vários tipos de meditação, né? Eu falo também daquela meditação que você para 2 minutinhos e respira. Ou então bota uma meditação guiada. Até porque aquela meditação lá no topo da montanha não faz parte da nossa rotina, né? Não, definitivamente não. E tem pessoas, eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi muita gente dizendo, eu não consigo meditar, eu não consigo me ver em lugar nenhum. Aí eu digo, mas você não precisa se sentir lá no Taj Mahal para meditar, não. Medita na sua casa, medita onde você está. Não é? Basta tentar silenciar a mente. É um processo assim de aquietar, sabe? De parar um pouquinho. E hoje tem várias meditações guiadas que são muito boas para isso. Eu sou uma pessoa que eu não consigo botar só uma musiquinha e ficar lá meditando lindamente. Não consigo. Eu uso muito meditação guiada porque me ajuda muito. E então, cada um pode procurar. Não gosta, você prefere silêncio? A meditação guiada me atrapalha. Eu não sei se eu sou crítica, não sei. Eu fico prestando atenção na voz da pessoa. Eu fico... Também, tá vendo? É um outro olhar. Se ela fez um plural direito, se tinha que ter uma vírgula, e aí eu prefiro quietinha com uma música. Também, por que não? Até a oração, ela pode ser vista como uma prática meditativa também. Fala da meditação Gachô. Falo, a meditação Gachô. A meditação Gachô, ela foi apresentada por Mikao Usui, que é, né, o grande revelador do Reiki. E ele propõe a meditação Gachô como uma forma de você parar e buscar esse autocontrole.
Então, nada mais é do que sente-se confortavelmente, apoie os seus pés de preferência no chão mesmo, deixar equilíbrio, não trazer nenhuma tensão para o seu corpo. Então, com a consciência de que você está ali naquele momento confortável, com o seu corpo acomodado, unir as mãos, e aí ele fala para buscar atenção aqui entre os dedos médios. Então, unir esses dedos na altura do nosso chakra cardíaco, que é o coração. Então, na altura do nosso coração, respirar, então que traga isso como um processo consciente, a respiração. E aí eu falo, respira 3 vezes, né? Então, o processo completo, né? A inspiração, para um pouquinho, e a expiração. E aí você faz isso 3 vezes, e aí então faz a respiração dos 5 princípios do Reiki, só por hoje. Só por hoje não me zango, só por hoje não me preocupo, só por hoje sou grata, só por hoje sou honesta no meu trabalho, honesta e aplicada no meu trabalho, e só por hoje sou gentil com todos os seres vivos. E aí você respira novamente aquelas 3 vezes e pronto, tá aí feita a meditação. Gastou. Meditou. É uma meditação. Eu acho que não leva nem, sei lá, 2 minutos, 3 minutos. É porque eu levei muito tempo falando. Mas é muito rápido. De repente, como a gente vai fazendo isso todo dia, a gente acaba demorando mais, né? Sim. Porque aí você fica pensando, comigo, por exemplo, acontece isso. Só por hoje não me preocuparei, e aí muitas vezes eu levo um tempo pensando com o que eu estou preocupada naquele momento. Né? Sim, e aí estou meditando. Outras vezes, só por hoje não me irritarei. Por quê? Será que eu vou me irritar? Ontem eu me irritei com tal coisa. E daí você está meditando, não é? E esses 5 princípios são muito fáceis, porque é só por hoje. Exatamente. Ao mesmo tempo, ele é muito rico, né? Porque ele reforça a importância do momento presente, ele reforça essa consciência no momento presente. E como você falou, né? Que legal. Por que eu estou me preocupando? Será que eu vou me preocupar? Então, eu estou dizendo, só por hoje eu não me preocuparei. Então deixa o problema para amanhã, né? Aí amanhã você fala, só por hoje eu vive o amanhã. E a gente nunca vive o amanhã. Não, porque o amanhã não chega, é hoje, agora. Né? Tem a Scarlett, né, do filme Vento Levou, que fala, né? Amanhã eu resolvo isso, e aí, ok, o amanhã não chega. Ó, a Nina tá te mandando um beijo, ela falou beijos pra Normãe. A Nina me chama de Normãe. Um beijo para você também, Nina. Um beijo grande. Obrigada de estar aí vendo a gente. Espero que você esteja gostando. A Nilda está aqui mandando um beijo, dizendo coisas de professora. A Otília falou, nossa, como isso me acalma. Acho que é ouvir a gente. Não, realmente, a meditação gastou. Eu fiz um videozinho, tá lá no meu perfil, quem tiver interesse, quiser conhecer, depois pode me mandar uma mensagem, eu encaminho. Eu fiz um videozinho, até foi depois de um curso que eu fiquei inspirada. E aí falei, eu vou falar sobre isso, porque eu morro de vergonha de fazer esses vídeos, né? Aliás, isso para mim é um desafio, mas eu tô aqui. E aí... acabou o curso do Reiki online, que é outra coisa que a gente tem feito bastante, né? Foi bom, né? Online, que é ótimo, porque é uma forma de você possibilitar todas as pessoas se tornarem reikianas e reforçando que não tem barreiras. A gente não vê mais barreiras, né? Não. Aliás, eu via, né? A primeira turma de Reiki que eu fiz online, para mim, foi difícil. Porque eu não acreditava, eu achava que não era possível. E aí você, né, Carla? Não, faz porque dá certo, faz porque dá certo. Eu falei, então você fica comigo? Continuo, fico sempre, vou continuar. Olha só. Não, e foi ótimo, né? Foi ótimo. A minha preocupação também é assim, né, gente? É tudo muito novo. Muito novo. Eu fui ter televisão na minha casa, já tinha 11 anos de idade, né? E não é porque eu era pobrezinha, não. Eu não era rica, mas não era tão pobrezinha. É porque eu sou velhinha mesmo, né? Então, para a gente aprender a dominar, né? O Instagram, o Facebook, o celular, o computador, é difícil. Então, no início, eu fiquei com medo do computador,
né? E aí eu falei, Carla, então você vai comigo? E a Carla foi comigo e foi ótimo. E agora mesmo, na semana passada, eu dei um nível 1 de Reiki, né? Online. Falei, Carlinha, vai comigo? E eu fui. Eu fico sempre assim pensando, caramba, e se alguma coisa não der certo? Não é alguma coisa no que eu estou passando, não é isso. Não é alguma coisa no reiki, não é alguma coisa no conhecimento. É alguma coisa no físico mesmo. Se o computador faz alguma coisa, eu não vou saber. Se eu aperto um botão errado, né? Então, isso nós temos visto, quer dizer, você já sabia, eu aprendi que realmente não existe essa barreira do físico, né? A primeira pessoa que começou a me falar sobre física quântica, que isso aí é física quântica, né? Foi a Solange Vilela, eu não sei se ela está aí. E a Solange, ela dizia para mim, não existe essa barreira física, não existe e tal. E era muito difícil para eu entender. E realmente eu entendi quando eu fiz aquele primeiro nível 1 de Reiki com você, né? Você me mostrou que realmente... E você vê agora, né? Eu estou aqui em Saquarema, você está em Canela, a Nina está lá em Piratininga, o outro está não sei aonde, não é? Então, e nós estamos todos nos falando, nos vendo. Então a coisa fica... Talvez a Valéria esteja aí, lá de Salvador, né? Então, a gente percebe que realmente, se não existe essa barreira física, qual é o problema da gente fazer um reiki? É verdade. Porque não? A Rosana falou, vestido avental, falou, estamos assistindo da praia. Olha que delícia, aprendendo com você. Que inveja! A Elaine mandou um beijo pra gente. Elaine, um beijo enorme para você. Aliás, a Elaine é outra que junto com a gente foi além das barreiras. Ela deu aula de dança do ventre pra gente. E foi muito bom, foi muito bom. E a gente viu o quanto dá. Aula de dança do ventre online? Pois é. A gente estudava dança do ventre online e deu certo. E funcionou muito bem. Foi ótimo, foi muito... Tínhamos até coreografia. A Rosália Catu falou que está amando. Que bom, Rosália. Que bom. Rosália é uma irmãzinha que eu tenho, uma irmã de coração. Eu gosto muito da Rosália. Gosto mesmo. Nós não nos vemos há bastante tempo, mas não faz diferença. Não, tá tudo bem, né? Não faz diferença. Ela mora no meu coração. Quer dizer, um monte de gente aí mora também, né? Olha só, sabe o que a Marcinha disse? A Marcinha 40P, eu acho que é do pão, né? Acho que é. Ela falou, a Carlinha é o seu amuleto da sorte. É o seu anjinho. É mesmo, Marcinha, é mesmo. Aliás, eu tenho 2 amuletos, a Carlinha e a Rosana. E a Rosana, com certeza. Ela tá aí, mandando um beijo pra gente. Muito bom. É verdade. E é muito bom a gente ver o quanto a gente pode, de fato, ultrapassar, né? O quanto a gente pode ir além dessas barreiras. Eu faço aula também, a Aninha apareceu aqui também, nós, né? Nossa oficina em movimento, que vai retomar agora em maio. É outro movimento que é muito legal. A Aninha, ela tem um foco na terceira idade, 60 anos ou mais, mas eu nem ligo, eu faço aula assim mesmo. E eu adoro, porque a distância, ela tá no Rio, a minha mãe também faz aí no Rio, eu tô aqui no Sul, e mesmo assim eu tô me mantendo em movimento nesse momento, então que é importante a gente estar em casa, né? A gente faz as coisas de casa também, então ginástica também se faz de casa. Então quem quiser... É muito bom, né? É muito bom. Aquela última oficina que teve foi muito bom. Eu já perguntei a ela quando é que tem a próxima, porque ela já lançou. Ela já lançou, já. Tem 3 datas já agora em maio para acontecer, eu não lembro exatamente as datas. Eu sei que 12 de maio é um dos dias que vai ter. E no mesmo esquema, 15 horas, que é nesse sentido, é muito legal, né, mãe? Você trabalha concentração, trabalha equilíbrio, tem até uma dancinha, a gente dança lá também, é muito legal, não é? Muito bom, é muito bom. É sim. É bom mesmo.
Então, me fala mais. E aí, vamos lá. Outras coisas que eu tinha anotado aqui, com relação à prática integrativa, né? A gente falou que ela contribui muito para esse trabalho, esse cuidado da saúde como um todo. Então, não é porque a gente está sentindo uma dor na perna, a gente vai trabalhar a dor na perna. Não, a gente trabalha a saúde como um todo, e não única e exclusivamente a dor naquele ponto e todo o funcionamento do organismo. Então, a intenção é essa, é promover esse cuidado integral da pessoa. A gente falou do reiki, dos florais, agora, e aí falamos do coaching, da numerologia, né, que são trabalhos que dá para a gente fazer online. A auriculoterapia, que é um outro trabalho que eu tenho assim muito amor e muito carinho, e cada vez mais eu venho buscado me aprofundar, conhecer e para promover, né, a saúde para as pessoas. E a auriculoterapia é presencial. Essa não tem jeito, tem Não que ser tem como. presencial. Eu Porque preciso da você orelhinha. põe, como é que é? Explica aí para quem não sabe como é que é a auriculoterapia. A auriculoterapia, eu trabalho. A auriculoterapia, ela faz parte da medicina tradicional chinesa e é a partir dos pontos da orelha para estimular o nosso cérebro e então mandar neurotransmissores para todo o nosso corpo. Então, a intenção principal é cuidar do nosso corpo, mas não só o corpo físico, porque, por exemplo, trabalha também questões de ansiedade, de medo, vícios. Tem um trabalho muito bonito que eu tenho acompanhado com tabagismo. Eu estava lendo, inclusive, porque essa professora que eu tenho estudado, ela trabalha dentro de uma proposta da auriculoterapia neurofisiológica. Então, traz justamente caminhando junto com a ciência atual. Então, ela estuda e tem muitos artigos científicos. Eu estava lendo sobre tabagismo. É muito interessante como uma pontinha, são com sementes. Pode ter semente, pode também ser agulhinha, mas agulhinhas pequenininhas que ficam na orelha ali, estimulando o ponto. Tem pessoas que usam também laser, mas hoje o meu trabalho é focado no uso das sementes. Pode ser semente de mostarda, pode ser semente de lavanda, porque tem um trabalho associado também da fitoterapia que você pode utilizar, e é muito legal. Então, de preferência uma sementinha pequenininha que possa ficar bem ali na pele e com um microporzinho que fica por cima, protegendo. E aí você deve 3 vezes ao dia, pelo menos assim, dar uma estimulada para que aquilo acione o ponto no seu cérebro. E é muito interessante, tem resultados assim incríveis. Eu tenho um filhinho de 3 anos agora, e ele no outro dia estava atacado no nariz, e isso é muito comum aqui no sul, né? As pessoas terem rinite. E aí eu falei, caramba, e agora o que que eu faço? Não é comum ele ficar assim. Então eu falei, quer saber? Aí eu conversei com ele normalmente não deixa, ele tira logo em seguida. Ele fala, mamãe, tava coçando, eu fui ali no banheiro, caiu. Aham. Mas aí eu fui, botei. Conversei bastante com ele, ele deixou até o dia seguinte. E naquela noite, ele não acordou de madrugada para coçar o nariz. É muito interessante observar isso, sabe? Eu também fiz um trabalho com um rapaz com questão de coluna, porque muito tempo sentado, fazendo esforço muito com a coluna, como isso ajuda no equilíbrio, ajuda a não sentir tanta dor. Um menino que veio aqui em casa que estava ele teve uma picada de aranha. E aí tava muito furado, tava muito pra dentro, sabe? Não tava legal, tava bem, com bastante secreção, tava bem problemática a situação ali. E aí eu botei alguns pontos bem relacionados à pele, à dor, porque ele tava sentindo incômodo. Em uma semana, a secreção já passou, já tava tudo sequinho, você percebia já que aquilo não tava mais tão pra dentro, já tava cicatrizando, já entrando num processo de cicatrização. Então, a auriculoterapia, que é um trabalho presencial e faz parte das práticas integrativas, ajuda muito também na saúde, no bem-estar das pessoas. Então, e pode trabalhar também, não só a questão física, mas também ansiedade, depressão, vícios, como eu falei. E eu vou começar também um desafio que eu vou fazer em mim, vai ser um desafio fazer em mim, porque eu acho muito difícil colocar as sementinhas em mim, que é o desafio da obesidade. Eu já tenho 4 pessoas para trabalharem comigo, 4 voluntários aqui no Sul, e a gente eu vou publicando isso à medida que a gente for fazendo o trabalho, porque também é bem provável, bem possível trabalhar com obesidade, contribuindo, né?
O Dirceu, meu marido, né? Todo mundo conhece. Hum, Dirceu trabalha com auriculoterapia também, você sabe. Eu uma vez, já há muitos anos atrás, eu tive uma aluna que já era uma senhora naquela época e ela era minha aluna de numerologia, era uma turma de numerologia. Ela tinha Parkinson. Então uhum. tinha dias que ela tremia tanto. Naquela época eu não tinha livro. Eu ditava, já tem uns 20 anos ou mais, eu ditava e as pessoas iam escrevendo. E teve um dia que ela ficou chorando. E eu falei, por que você está chorando? Aí ela disse, porque eu hoje estou tremendo tanto que eu estou na aula, mas eu não consigo escrever nada. Eu vou perder, eu vou esquecer tudo. E eu aí falei, não, me empresta o teu caderno. E eu escrevi para ela, eu ditava para eles e eu escrevia para ela. Eu cheguei em casa e comentei isso com o Dirceu. E ele aí falou, pergunta a ela se ela quer que eu vá lá fazer aurículo. Eu falei, olha, ela mora na Ilha do Governador. Ué, o que tem? Eu vou lá. Tá bom. Olha, ele começou a ir lá, acho que toda semana, depois espaça, não é assim? Depois espaça um pouquinho e tal. Não levou muito tempo. Antes do curso terminar, ela me deu uma xícara que ela pintou à mão, maravilhosa, com umas florezinhas miudinhas. Nossa. Ela pintou. A Aurículo fez isso. Eu não uso essa xícara, ela fica na cristaleira, porque eu não tenho nem coragem de usar. Mas sempre que falo em aurículo, eu lembro, você já deve até saber dessa história, eu sempre vou comentar isso, porque foi assim maravilhoso, né? Foi maravilhoso. Não, é É, impressionante. É impressionante. A gente fica assim, ué, mas uma coisa na orelha. Ah, sabe, o exército americano fez uma publicação contando que eles estavam usando a auriculoterapia na frente de batalha para os soldados, porque não tem contraindicação, não tem efeito colateral e estava ajudando a reduzir as dores desses soldados. que Então você vê, maravilha. o exército americano é um exército, você vê quão É, importante, quão sério tem sido o uso da auriculoterapia. É muito eu legal. E aí sei, tu né? bota lá, fica lá estimulando e a pessoa vai para a atividade dela. É. Olha, a Heloísa falou que nós estamos demais. Adoro. Eu vou fazer uma live com ela para conversar com ela também. Ela tem muitas coisas para contar pra gente. Muito legal, vou convidar também. Ah, querida, mais uma pro seu papo comigo, um papo contigo. Isso, papo comigo, papo contigo, é. É. A Flávia chegou, Rosângela também, minha mamãe, a Valma, Oh, a Otília, minha tia, falou que costuma dizer que a Carla é a bruxinha. é, Ah, eu sou é a mesmo. bruxinha boa. A Rosana está comentando o Exército, sim, o Exército Americano tem uma publicação muito legal falando sobre isso, explicando como eles faziam, e aí tem algumas que diz, eu estava lendo um artigo que diz, inclusive, quais os pontos que eles mais usavam nos soldados, porque Sim, é muito voltado para a questão de dor, muito voltado para resistência, para estimular alta performance, tristeza, por estar longe da família. que maravilha. Então, muitos De apresentavam quadros repente, de depressivos. repente para depressão também, né? Sim, 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 contribui bastante. Tem um pontinho chamado pontinho da ansiedade, o pontinho da depressão, então dá para usar tudo, sabe? Dá para ajudar bastante. É bem interessante, é bem interessante. Que maravilha. A minha mãe, a Rosângela, está falando, Rafael Furtado também aplica no quartel. É verdade. É um amigo nosso, ele é padrinho Ah, do Guilherme, meu filho. Ele trabalha no Exército e ele também aplica. Ele não é auriculoterapeuta no trabalho, ele não é o trabalho, no trabalho dele não é essa, né? Atividade não é esse atividade fim, mas ele aplica auriculoterapia nos soldados dele lá e ele realmente que percebe bom. vários resultados interessantes. É muito bom. É muito bom. Carla, vocês me falaram, você, Rossana e Bianca, que me ensinaram a usar o Instagram, que nós temos em geral 60 minutos. Que horas são? Eu não botei o relógio perto Nós de já mim. estamos com 59 e 12.
Então a gente tem que terminar. Eu acho que a gente tem que dizer tchau. Antes que ele Não é? caia e a gente não consiga salvar. Isso, olha, muito obrigada, muita gratidão, foi bom demais. Eu estou super feliz, espero que você esteja tão feliz quanto eu. Ai, eu tô. Muito obrigada. Ó, vocês todos que estiveram aí, muito obrigada, foi muito bom, é muito gratificante. E eu estou pensando de sempre na última quarta-feira do mês ter um papo comigo, tá Eba, bom? eu estarei com você. Não Então, posso não estar aqui, mas eu estarei assistindo. fiquem antenados, tá? Porque na última quarta-feira de maio nós devemos ter mais um papo comigo. Olha, 1 hora e 4 segundos. Acho que a gente tem que dizer. Vai. Um beijo, Norma. Obrigada pela oportunidade. Conta sempre comigo, com certeza. Eu conto, eu E conto. obrigada a todas vocês que estiveram aqui conosco, tá? Um beijo grande para todo mundo. Um Obrigada. beijo, gente. Fecha aí para poder salvar. Um beijo enorme. Beijo. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Acho que você tem que sair primeiro, né? Não, eu não preciso. Você tem que clicar ali no cantinho superior direito no xizinho. Então tá. Cliquei no X. Flora, beijo, Flora.